O livro de Eclesiastes. Capítulo de número 3, nós iremos ler dois textos da Sagrada, da inerrante, da infalível Palavra de Deus. Um no livro de Eclesiastes, outro texto no Evangelho que escreveu Marcos. Eclesiastes, capítulo de número 3, eu vou lendo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar e abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Segundo texto, queremos ler Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 30, os irmãos acompanhem. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os iam partir, e reconhecendo, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já é avançada a hora. Despede-o, para que, passando eles pelos campos e ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele respondeu: dai vós mesmo de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E lhe disse: quantos pães tendes e de beber? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 100, e de 50 e de 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo aos discípulos para que erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartindo também os 2 peixes. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Meus irmãos, podem sentar. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Estamos felizes de estar mais uma vez com os irmãos aqui no nosso berço, lugar onde aprendemos a adorar a Deus, lugar onde nós aprendemos a cultuar, lugar onde nós aprendemos a amar a palavra de Deus. E nós estamos mais uma vez aqui vendo que o Espírito de Deus continua com vocês. Louvado seja Deus. Os irmãos estão adorando a Deus, e Deus está se alegrando com adoração, com louvor, com a reverência. E cada um tem prestado aqui, Mandarete, nessa noite nós conseguimos perceber claramente Deus enviando a tua graça, devido ao respeito, ao temor, à adoração, ao louvor que a igreja tem enviado ao céu.
Meus irmãos, nós estamos com a proposta de uma mensagem dentro do nosso coração para ministrar aos irmãos. Nós lemos dois textos poderosos, por sinal da palavra de Deus. Um, escrito pelo homem mais sábio que a Bíblia relata que já passou na terra, pelo homem quem o próprio Jesus se comparou sendo o único maior do que ele na terra, pelo escrito de Salomão. E Salomão deixa bem claro no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, e tem um tempo determinado, uma ocasião determinada para cada situação da vida do ser humano. E nós, quando paramos nesse texto, nós conseguimos entender que o período de tempo específico que Salomão relata aqui nem sempre pode ser compreensível pelas leis da probabilidade, pelas leis da naturalidade. Salomão falou que era um tempo de nascer, e falando isso a respeito do gênero humano, do ser humano, depois que houve a concepção entre o homem e a mulher, depois que o ventre está frutificado, frutífero, a ciência ela determina um prazo entre os 6º e o 9º mês, para que nasça a criança. Mas isso só é possível depois de exames, isso só é possível depois de pré-natal ali, de tudo, e consegue observar e detectar que aquele ventre ali está frutífero. Mas partindo para a esfera do milagre, não tem como saber qual vai ser o tempo que Deus vai dar no ventre do fruto de uma criança, a não ser que for pela própria revelação de Deus, como no tempo de Abraão, que a Bíblia diz ali que veio o anjo do Senhor, chegou diante da tenda de Abraão e falou: olha, daqui a determinado tempo de 1 ano, a tua mulher Sara vai dar à luz a um filho, vai chamar o seu nome Isaac. Ali sim, partindo para a esfera do milagre, ali foi determinado o tempo de nascimento ali de uma criança. Mas fala isso é incompreensível a nós. Por exemplo, a Salomão diz que depois do tempo de nascer há um tempo de morrer. Quem é que está aqui nessa noite, aqui entre os irmãos, que sabe a data, a hora? Quem é que sabe o dia que vai morrer? Nós podemos olhar e pelas leis também da probabilidade falar: não, vai morrer as pessoas mais velhas. Mas se nós vamos buscar as pesquisas IBGE, nós vamos ver também crianças recém-nascidas morrendo, nós vamos ver jovens, nós vamos ver pessoas, a eternidade, pessoas que não têm ali ainda o cansaço da idade do tempo morrendo, porque não dá para se atrasar o tempo da morte. Mas nós entendemos que Salomão estava falando que o tempo de nascer é o tempo de bênção, o tempo de nascer é o tempo que conquista algo, já o tempo de morrer é o tempo da perda, é o tempo do luto, é o tempo do sofrimento, é o tempo da separação, é o tempo da dor. É difícil quando chega esse tempo na nossa vida. Depois Salomão diz que há um tempo de abraçar, e nós entendemos que o tempo de abraçar é quando nós conseguimos alcançar os objetivos, quando as pessoas vêm nos abraçar. É porque alguma coisa deu certo, é porque alguma coisa nós alcançamos. Mas a Bíblia diz que também tem um tempo, irmã Vera, de deixar de abraçar. É quando muitas das vezes as pessoas nos esquecem, é quando nós erramos com alguém, quando nós falhamos talvez como obreiro, como pai, como mãe, e nós vemos muitas das vezes as pessoas querendo distância, não querendo abraçar nós. É o tempo de aprendizado, é o tempo de sentar de novo e falar, e ter conceito e falar: não, onde é que eu errei? Tempo de deixar de abraçar. Depois nós vemos o texto onde o Senhor tem colocado a mensagem no meu coração, no Evangelho de Marcos. E aí você pode olhar e falar: mas vai fazer um choque com a leitura que o irmão leu do Antigo Testamento, porque aí você foi e jogou a leitura para o Evangelho de Marcos, e você trouxe a multiplicação dos pães e dos peixes, relatado ali no capítulo 6, a partir do versículo 30. E eu não quero aqui hoje, eu tenho uma proposta de Deus para a igreja de Vila Malaú, finalmente.